Olá pessoal, vamos falar hoje de uma forma até bem rápida sobre uma velha questão que muitas vezes é levantada para todos vocês sobre a origem dos povos americanos, ou seja, a origem dos povos que estavam aqui nas Américas muito antes, por exemplo, da chegada de Cristóvão Colombo. É claro que existem muitas teorias, centenas, talvez até milhares de teorias, mas é claro que muitas delas são meras especulações, são suposições, são coisas até fantasiosas. Embora existam esse nível de teorias, até como eu já disse, fantasiosas, mas nós temos algumas teorias mais baseadas em fatos científicos, em conclusões a partir das pesquisas arqueológicas que são desenvolvidas por pesquisadores sérios e que têm buscado comprovar as suas teorias, as suas hipóteses a partir das próprias pesquisas e as suas averiguações sobre esses fatos tão importantes. A maioria dos próprios pesquisadores colocam de uma forma mais clara que esses primeiros habitantes da América teriam vindo de regiões da Ásia, de regiões como, por exemplo, do que seria hoje a China, a Mongólia, regiões do leste da Rússia, ou seja, áreas como a Sibéria ou Japão. Porque eles colocam essas teorias, mais, vamos dizer assim, de uma forma mais científica, mais evidente? Porque é que elas são mais conclusivas sobre essa origem desses locais. Por causa de dados como, por exemplo, a própria genética, o parentesco, a proximidade dessas relações genéticas que existem entre os grupos que habitavam as Américas, esses primeiros americanos, esses povos primordiais, que, como eu já disse, já estavam aqui antes, com os grupos que moravam nessas regiões, pela própria similaridade genética, como eu já disse. Muito embora isso sejam ainda dados que precisam de conclusões ainda mais precisas, de análise e buscas pela própria veracidade desses próprios fatos, claro, tem também aquela velha questão que é colocada. Tendo vindo dessa região, se eles vieram dessa região, como vieram? E aí nós temos aquela área tão falada, que muitas vezes é colocada, traz aí, por exemplo, nos livros de vocês, que é a região da Beríngia, ou o Estreito de Bering. Essa região que separa esse pequeno estreito, essa região que separa a Ásia das Américas, que fica no extremo oriente do que seria a Rússia, nessa região, assim como o Alasca, que faz parte da América do Norte, esse estado dos Estados Unidos, o Alasca, nessa região, onde você tem uma distância entre uma terra e outra de aproximadamente 100 quilômetros. E é claro que devido a essa proximidade, os grupos que moravam nessas regiões, eram caçadores, eram coletores, poderiam simplesmente ter atravessado com canoas, ou mesmo no período da Era Glacial, nessa fase da Era Glacial, atravessar caminhando na busca, por exemplo, do seu próprio alimento, caçando, procurando esses próprios mantimentos necessários e fundamentais para a sua própria sobrevivência. Então, acompanhando os rebanhos na busca incessante pela própria alimentação, então eles poderiam ter atravessado de uma forma relativamente fácil, embora seja uma região ainda apontada por vários pesquisadores, ainda tem dúvidas sobre essa região por causa de outras teorias que são levantadas e a falta evidente de vestígios mais conclusivos, sobre essa própria região. Mas é uma hipótese, é uma das teorias mais aceitas, então vocês levem ela com um pouco de seriedade. Outras hipóteses, outras teorias sobre rotas importantes, também vindo dessa região, das regiões asiáticas em relação às Américas, poderia ter sido, por exemplo, no que hoje seria próximo à linha do Equador, nessas áreas chamado aí a Rota Polinesiana, ou essa região que atravessaria de áreas como a Polinésia, nessas áreas até, por exemplo, a América Central.
teriam atravessado, é claro que essa rota demanda um grau de dificuldade muito maior, simplesmente porque nós temos aí que atravessar o Oceano Pacífico e é uma região que ultrapassa os 12 mil quilômetros com materiais muito simples, ou seja, barcos primitivos. Seria extremamente difícil, embora não impossível, mas é claro que muito mais difícil do que a rota lá ao norte. Outros pesquisadores sugerem uma rota mais ao sul, vindo, por exemplo, ali pela Austrália até a América do Sul, sendo conhecida também como Rota Australiana. Essa rota também seria feita, teria sido desenvolvida por pessoas que moravam nessas regiões e teriam atravessado. É claro que essa própria travessia demanda um grau de dificuldade também muito grande quando nós comparamos a rota lá no norte, a rota chamada pelo Estreito da Beringia. De qualquer forma, é fato que quando os europeus chegaram nas Américas, milhões de seres humanos já habitavam as Américas, moravam nessas regiões distribuídos nas mais diversas regiões, nas planícies, nas florestas, nas áreas tropicais, nas subtropicais, ou seja, em todas as regiões das Américas, em maior ou menor grau, nós tínhamos seres humanos que moravam nessas regiões, habitando e sobrevivendo nessas áreas, produzindo em alguns casos seus próprios alimentos, como era o caso de algumas tribos, de alguns grupos que moravam, por exemplo, no Brasil. E sim, o Brasil também era habitado por esses grupos, por esses povos, esses americanos primordiais que estavam aqui nessa região. Entre esses grupos, nós podemos nomear os grupos chamados aí Tupi, que habitavam, por exemplo, grande parte do litoral brasileiro e algumas regiões do interior. Também nós tínhamos grupos como os Macro-Gé, que habitavam regiões do interior do que seria o Brasil, e grupos como os Caribes, que moravam também em regiões como as planícies amazônicas, essas regiões amazônicas. É claro que a gente está citando esses grupos, mas existia uma infinidade, um enorme número de grupos que habitavam essas regiões distribuídas nas terras do Brasil, tá certo? Como vocês viram, desde o litoral ao interior, habitando essas regiões, tendo seus modos de vida, suas tradições, seus costumes, tá certo? Nessas regiões. E é claro que esses grupos que habitavam o Brasil, eles viviam naquilo que era chamado regime de comunidade primitiva. Ou seja, esses grupos que habitavam o Brasil tinham essas características, ou seja, de uma comunidade primitiva, ou seja, a terra era coletiva. O que seria deles eram os utensílios, ali como, por exemplo, a lança, o arco e flecha, alguns objetos de uso pessoal ou da caça, como vocês estão vendo. E nesse caso, isso seria parte da propriedade privada, ou seja, mas aquela propriedade privada da terra, dos meios, não seria norma, eles não teriam essa característica, A terra seria da comunidade e por ela seria protegida, defendida. E aí é onde vem, por exemplo, também a própria divisão de trabalho, de tarefas que existia nessas comunidades primitivas. Os homens eram essencialmente os caçadores, os guerreiros, tá certo? Que defendiam os grupos, defendiam a terra, o habitat e essas regiões, E as mulheres ficavam mais com aquela atividade, tanto da manutenção, do cuidado da aldeia, do local, assim como também da tarefa do plantio daquelas comunidades que faziam essas atividades, ou seja, das comunidades, dos grupos indígenas que já faziam o plantio, que tinham esse conhecimento, essa técnica já desenvolvida, como por exemplo o plantio da mandioca. Quem fazia isso era essencialmente as mulheres. Então vejam, a questão do trabalho era dividido por gênero, ou seja, os homens teriam certas atividades, como por exemplo, derrubar a floresta e proteger os grupos, defender contra outros invasores,
contra outras tribos, contra outros grupos, e a caça, né? As mulheres ficavam mais nessa atividade relacionada ao cuidado da aldeia, assim como também, depois que a floresta era derrubada, depois que ela era trabalhada, ficava com o plantio, o cuidado da própria lavoura e também a colheita. E assim teria essa divisão. Outra divisão de trabalho, de tarefas, seria também pela capacidade, ou seja, de acordo com aquilo que a criança ia crescendo, ela ia recebendo as instruções, o acompanhamento, o desenvolvimento, e iria, nesse caso, recebendo as lições fundamentais para aprender a sobreviver no meio em que eles viviam. E é claro que aqueles que não tinham a capacidade de, por exemplo, produzir ou fazer, eram cuidados pelos seus membros, né? Por exemplo, aqueles que estavam mais idosos e tinham dificuldade no deslocamento, tinham dificuldades em algumas atividades, eles iriam então tendo a diminuição dessas próprias atividades de um meio natural e assim também sendo cuidado e resguardado pelos membros do próprio grupo, tá certo? Fica aí para vocês essa lição sobre a origem desses grupos e o seu modo de vida. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como é importante também que vocês enviem essa videoaula para pelo menos 3 pessoas que vocês conhecem, divulgando mais e mais o nosso trabalho e ajudando nesse próprio processo de desenvolvimento. E não esqueça de dar o seu like e assistir as playlists. Até a próxima então, pessoal!